E aí galera, beleza? Danilo Ferreira, se inscreve aí no meu canal para me ajudar, dá o like, né? Vamos fortalecer, hein, gente? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar dos guitarristas que mudaram a história da guitarra, tá? Ícones, né? Marcos. A guitarra é um instrumento relativamente novo, né? Meados aí dos anos 50. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo contando a história da guitarra aí. Eu posso dizer que tem basicamente, pra mim pelo menos, 4 nomes que são muito icônicos na história da guitarra, né? E eu vou citar eles aí, vou falar um pouco e vou deixar a cabo de vocês aí pesquisarem, ouvirem o trabalho deles, porque é muito importante conhecer. O primeiro guitarrista que eu vou citar aí pra vocês é o Chuck Berry. O Chuck Berry, ele é um guitarrista lá do começo da história da guitarra, tá? Ele ficou famoso com a música Johnny B. Good, que é um hino da guitarra. Você pega aquele filme De Volta para o Futuro, tem uma cena lá que o Marty McFly, ele toca o Johnny B. Good, né? É uma música maravilhosa, né? Ele virou um ícone, né? E eu vou citar também aí o filme Cadillac Records, né? Nesse filme ele cita um pedaço da história do Chuck Berry. E ele foi, assim, talvez o primeiro Guitar Hero da história, né? Talvez tenha sido o Muddy Waters, não sei. Mas o Chuck Berry foi um estouro de sucesso, né? Como eu tô falando assim, talvez dos mais icônicos, né? E, assim, esses guitarristas também, viu, gente? Eles foram fenômenos midiáticos, isso que é bem legal, né? O Chuck Berry levantou uma geração de guitarristas. O próximo guitarrista que eu vou falar é um furacão, né, gente? É o canhoto, né? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, ele é talvez o maior ícone da guitarra, né, gente? Curiosidade é que na época do Jimi Hendrix, a gente já tinha os Beatles, a gente já tinha o Eric Clapton destruindo na guitarra, a gente já tinha Jeff Beck, a gente tinha Ritchie Blackmore. Foi uma época pesada, assim, só monstro tocando guitarra, né? Só lenda, né? E o Hendrix se destacou nesse cenário, né? Então, uma legião maior ainda se levantou depois que eu vi o Hendrix, né, fazendo aquelas peripécias, né? E ele era fã do Chuck Berry, né? O Jimi Hendrix morreu aos 27 anos, né? E ele deixou um arsenal de músicas incríveis, né? Era um grande improvisador, ele era canhoto, tocava com as 2 mãos. O cara era monstruoso, né, tocando. Depois a gente pode, se vocês quiserem, fazer vídeos mais detalhados contando a história de cada um deles, né? Mas vou deixar a cabo de vocês irem adentrando a esse universo, ouvindo o trabalho deles, quem não conhece. Quem conhece talvez se inspire a ouvir mais, né? E tem um documentário chamado Hey Hendrix, que eu vou recomendar para vocês. E esse documentário tem alguns brasileiros, tem o Pepeu Gomes, Robertinho do Recife, né? Uma galera boa aí falando do Hendrix. Além de vários produtores, né, que trabalham com o Hendrix. Então, o Hendrix é um furacão na guitarra, gente. Se você pegar todos os ícones do rock instrumental, boa parte deles começou a tocar guitarra depois que ouviu o Jimi Hendrix. O próximo ícone da guitarra que eu vou falar aí é o Ed Van Halen. O Ed Van Halen, ele é o principal precursor de uma técnica chamada tapping, ou two hands, né, que é quando o cara toca com os 2 dedos, as 2 mãos na escala. O Ed Van Halen, ele além de ser o criador, o criador é uma coisa um pouco prepotente de se dizer, mas o principal precursor dessa técnica, né? Além disso, ele é um cara que ele tocava piano, né? Segundo o que ele mesmo fala, ele tirou a ideia do two-hand do piano, né? E ele gravou o solo da música Beat It, do Michael Jackson, que segundo o próprio Van Halen também fala, foi o solo mais bonito que ele gravou, né? Então escutem aí a música Beat It, do Michael Jackson, que tem um solaço dele lá. Tem a música Eruption também, que é bem famosa. Enfim, eu particularmente gosto de um disco dele chamado Balance, que tem o Sammy Hagar no vocal. Sammy Hagar, não sei como é que se pronuncia. E o Van Halen também, ele abriu a porta para uma série de guitarristas. Ele usava muita técnica de ligaduras, né, ligados, né, na guitarra. Ele abriu a porta para uma série de outros guitarristas. E a geração dele foi uma geração que tocou muita guitarra, foi brutal. Muita gente, todo mundo queria tocar guitarra depois desse cara. E aí, gente, o último guitarrista dessa lista é o sueco Yngwie Malmsteen. E o Malmsteen talvez foi uma era, assim, a grande saturação dos virtuosos, né? Porque quando o Malmsteen apareceu tocando, foi um estouro, né, gente? Tem uma galera daquela época que fala que depois que viu ele tocando, largou a guitarra, que falou, como é que esse cara faz tudo isso com a guitarra, né? O Malmsteen, ele
Todos esses guitarristas me influenciaram muito, né? Mas o Malmsteen é um cara que, assim, ele saturou, né? Ele representa o auge de uma era, né? Que foi os anos 80, né? Onde todos os guitarristas tocavam muito rápidos, né? E tem um monte de cara aí pra se citar, virtuoso, e o Inge Malmsteen foi um dos caras ali que no comecinho, final dos anos 80, começo dos anos 90, ele se destacou. A menção que eu vou fazer pra vocês aí é do disco Rising Force, que, se eu não me engano, é de 84. E o Rising Force é um marco na guitarra, né, gente? O Inge Malmsteen, ele trouxe muita coisa da música erudita pra guitarra, né? E, na verdade, antes dele, o Ritchie Blackmore tinha trazido o violão clássico pra guitarra, e depois o Randy Rhoads, né? E o Malmsteen foi o auge dessa era, né? Vou fazer uma menção honrosa aí ao Chris Impellitteri, que foi um guitarrista que foi um pouco ofuscado nessa época, mas o trabalho da banda dele, assim, quem gosta de rock pesado, é muito bacana, e ele era muito virtuoso, muita agilidade, as músicas dele são muito legais de tirar. É isso aí, galera, eu espero que vocês ouçam o trabalho desses guitarristas. Deixem no comentário aí, por favor, os guitarristas que vocês gostam. Escrevem um guitarrista que vocês gostam, que já ajuda a galera a pesquisar mais material, tá bom? Dá um like aí se você gostou, compartilha com os amigos. Um grande abraço, pessoal.